Você já ouviu alguém dizer que texto sem contexto vira pretexto para a heresia? Essa frase ficou muito conhecida entre estudantes da Bíblia e, apesar de ser simples, ela transmite uma verdade muito importante. Grande parte dos erros de interpretação acontece porque as pessoas retiram um versículo do seu contexto e fazem com que ele diga aquilo que nunca pretendeu dizer. A Bíblia foi escrita ao longo de aproximadamente 1500 anos por cerca de 40 autores diferentes em contextos históricos, culturais e literários específicos. Por isso, antes de perguntar o que esse versículo significa para mim, a primeira pergunta deve ser: o que ele significava para os seus primeiros leitores? Entender o contexto é um dos princípios mais importantes da interpretação bíblica. Mas afinal, o que é contexto? De forma simples, contexto é tudo aquilo que cerca um texto e ajuda a compreender seu verdadeiro significado. Nenhuma frase existe isoladamente, assim como uma conversa. As palavras só fazem sentido quando entendemos quem está falando, para quem está falando, por que está falando e em que situação isso acontece. Na interpretação bíblica, normalmente falamos de dois tipos principais de contexto: o contexto imediato e o contexto remoto. O contexto imediato é aquilo que está bem próximo do texto que estamos estudando. São os versículos anteriores e posteriores, o capítulo e o argumento que o autor está desenvolvendo naquele momento. Imagine que você queira entender Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse talvez seja um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Muitas pessoas o utilizam para dizer que podem conquistar qualquer objetivo, vencer qualquer competição ou realizar qualquer sonho. Mas quando lemos o contexto imediato, percebemos algo diferente. Nos versículos anteriores, Paulo afirma que aprendeu a viver contente tanto na fartura quanto na necessidade. Ele fala sobre ter abundância e também sobre passar fome. Então conclui dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Percebe a diferença? Paulo não está dizendo que Cristo lhe dará sucesso em qualquer projeto pessoal. Ele está dizendo que Cristo lhe fortalece para permanecer fiel em qualquer circunstância da vida, seja ela boa ou difícil. Foi o contexto imediato que revelou o verdadeiro significado do texto. Outro excelente exemplo é Jeremias 29:11. Muitas pessoas citam esse versículo como uma promessa individual de prosperidade. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Mas basta voltar alguns versículos para perceber que Deus está falando ao povo de Israel durante o exílio na Babilônia. A promessa fazia parte da restauração futura da nação após 70 anos de cativeiro. Isso não significa que Deus não tenha bons propósitos para o seu povo hoje, mas significa que devemos primeiro entender o que aquele texto significava em seu contexto original, antes de aplicá-lo à nossa realidade. Agora vamos falar do contexto remoto. O contexto remoto é mais amplo. Ele envolve todo o restante do livro, o autor, a época em que foi escrito, a situação histórica, a cultura, o gênero literário e até mesmo o lugar daquele texto dentro da história da redenção. Por exemplo, para entender a carta aos Gálatas, não basta ler apenas um capítulo. É importante saber que Paulo estava combatendo falsos mestres que ensinavam que os cristãos precisavam guardar a lei de Moisés para serem salvos. Quando entendemos esse pano de fundo, passagens como Gálatas 2 e 3 ganham muito mais clareza. Percebemos
que Paulo está defendendo a justificação pela fé e não incentivando uma vida sem santidade, como alguns interpretam equivocadamente. Outro exemplo é o livro de Apocalipse. Se ignorarmos seu contexto remoto, corremos o risco de interpretar seus símbolos de maneira completamente fantasiosa. Apocalipse foi escrito para igrejas reais da Ásia Menor que enfrentavam perseguição. Além disso, o livro utiliza uma linguagem altamente simbólica, muito semelhante à encontrada em Daniel, Ezequiel e Zacarias. Conhecer esse contexto evita interpretações exageradas e nos ajuda a entender a mensagem central do livro. Cristo reina soberanamente e sua igreja será finalmente vitoriosa. Além do contexto imediato e remoto, também devemos observar o contexto literário. A Bíblia possui diversos gêneros literários: narrativa, poesia, provérbios, profecia, evangelhos, cartas e literatura apocalíptica. Não interpretamos um salmo da mesma maneira que interpretamos uma carta de Paulo. Da mesma forma, não lemos um provérbio como se fosse uma promessa absoluta. Provérbios apresentam princípios gerais de sabedoria, enquanto as cartas desenvolvem argumentos doutrinários de forma direta. Também é importante considerar o contexto histórico e cultural. Quando Jesus diz que um pastor deixa 99 ovelhas para buscar uma que se perdeu, seus ouvintes entendiam perfeitamente a realidade da vida pastoral. Hoje, muitas dessas imagens precisam ser estudadas para compreendermos toda a riqueza do ensino. O mesmo acontece com costumes judaicos, festas religiosas, moedas, medidas, casamentos e leis do Antigo Testamento. Conhecer esses detalhes ilumina nossa leitura da Bíblia. Por isso, antes de interpretar qualquer passagem, faça algumas perguntas simples. Quem escreveu este livro? Para quem ele escreveu? São perguntas importantes. Por que ele escreveu? O que vem antes e depois desse texto? Qual é o assunto principal do capítulo? Como esse texto se encaixa no restante da Bíblia? Essas perguntas evitam muitos erros de interpretação. A Reforma Protestante resgatou um princípio muito importante: a Escritura interpreta a própria Escritura. Isso significa que textos difíceis devem ser compreendidos à luz de passagens mais claras. Nenhum versículo deve ser interpretado isoladamente. Quanto mais conhecemos a Bíblia como um todo, mais facilmente entendemos cada uma de suas partes. No final das contas, interpretar corretamente a Bíblia exige humildade, paciência e dedicação. Não basta encontrar um versículo bonito, precisamos descobrir o que Deus realmente quis comunicar por meio dos autores inspirados. Quando respeitamos o contexto imediato, o contexto remoto, o gênero literário, o contexto histórico, deixamos de colocar nossas próprias ideias na Bíblia e passamos a ouvir aquilo que Deus realmente revelou. E esse é o objetivo de todo estudante das Escrituras: não fazer a Bíblia dizer o que queremos, mas permitir que ela transforme a nossa maneira de pensar, viver e conhecer a Deus. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal e vamos aprender teologia juntos para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.